Muito bem, amados, com a graça de Deus, chegamos ao nosso 21º encontro, tratando do livro de Apocalipse. Lembrando sempre, os selos estão sendo abertos, estão sendo quebrados, não o livro sendo aberto. Nós estamos aqui vendo o Senhor Jesus quebrando os selos e cada vez que ele quebra o selo, alguma coisa acontece. Interessante que os selos estão sendo quebrados na vista de João. Está sendo quebrado. Ninguém está falando para João, quando o Senhor Jesus quebrar o selo, vai acontecer isso. Não. João está vendo o selo sendo quebrado na frente dele, à vista de João, e as coisas acontecendo. Eu sou apenas um estudioso da Bíblia, gosto e sinto muito prazer em estudar a palavra do Senhor. E nesses meus estudos eu tenho a possibilidade de entender, à luz da própria Bíblia, alguns fatos com relação a esses cavaleiros do Apocalipse. Vamos botar essa palavra entre aspas. Eu posso pensar que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, aquele que se assemelha ao cordeiro, mas não é o anticristo. É o sistema do anticristo que foi instaurado nessa hora, quando a igreja começa a proclamar a boa palavra, ou seja, semear a boa semente. Lá vem o anticristo semeando o joio, para atrapalhar o entendimento dos homens, para que as pessoas não entendam perfeitamente o evangelho, mas façam uso de um falso evangelho e assim deixem a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, para um segundo momento e buscam nesse falso evangelho atender interesses próprios. Eu posso pensar assim. Nós vimos quando o Senhor Jesus quebra o segundo selo, nós vimos que ele sai, naquele momento, um cavalo vermelho. E eu posso entender, à luz da palavra do Senhor, eu posso ter esse entendimento, que é rejeição ao Evangelho. As pessoas que ouvem o Evangelho, ela tem que tomar uma posição. Ou ela aceita Jesus, ou ela rejeita Jesus. Não tem uma terceira opção. E aqueles que aceitam a Cristo vão ter a eternidade toda ao lado dele. Aqueles que rejeitam, sabem que vão ser destinados a um lago de fogo e enxofre que não era preparado para os homens, era preparado para Satanás e seus anjos, mas vai acabar tendo, como consequência pela essa subordinação e desobediência, acompanhar Satanás para lá. E eu posso pensar que, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, que é essa reação do evangelho que traz, a partir desse momento, com esse cavalo vermelho. Nós vimos também que quando quebrou o terceiro selo, saiu um cavalo preto. Um cavalo preto que para mim simbolizou a ganância do homem. Essa ganância do homem vai trazer fome. Fome. Porque a ação do homem, sua ganância, sua avareza, vai buscar sempre os seus próprios interesses e não o interesse de Deus. É por isso que tem uma balança na mão desse cavaleiro, porque o que pender para o meu lado eu quero. Então, um homem, na sua ganância, na sua avareza, na sua estupidez mesmo, busca satisfazer os seus próprios interesses e se esquece de Deus, do interesse de Deus pela sua vida, pela sua alma, pela sua salvação. O interesse de Deus que mandou seu filho para um calvário, para derramar seu sangue, para que nós fôssemos salvos de uma ira que há de vir. Então, os homens se preocupam tanto com seus próprios interesses, esquecem das coisas de Deus, que na busca desenfreada para atender seus interesses, não se importam com o meio ambiente, o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. Eu importo comigo, eu quero o melhor para mim e o resto é o resto. Para mim, isso aí são essas consequências que veio a partir desse cavalo preto. Mas nós agora chegamos no quarto selo. Nós temos agora a visão do cavalo amarelo. Quem lê comigo vai ler no capítulo 6 do livro de Apocalipse, a partir do verso 7, escrito o seguinte: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, João ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Esse quarto ser vivente é semelhante a uma águia. E a águia sempre simbolizou realeza. Sempre. Se você buscar os impérios do mundo, os impérios humanos, vamos dizer assim, sempre a águia está como supremacia, está por cima, sinal de realeza. Então, esse ser vivente que chama João, dá a entender de quem está fazendo isso é alguém real, alguém da realeza. Aí o versículo fala assim: E olhei, João olhando, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse cavaleiro, chamado de morte, e o inferno o estava seguindo. Ok, a palavra inferno, deixa eu fazer uma observação rápida aqui. A palavra inferno, ela veio a tradução do latim de inferos, que foi uma tradução do grego Hades. Então, o original é Hades. E Hades significa sepultura, o local dos mortos. Então, a morte e o Hades o estavam seguindo. Esse é o texto original.
A morte e aqueles que já estavam mortos, estavam seguindo. Quando traduz do grego para o latim, a palavra Hades vem como inferos, mas na ideia de inferior, de mundo inferior. E mais tarde, esse inferno vem traduzido para inferno, onde deu-se a ideia de que é um lugar de fogo ardente, que tem um caldeirão com um diabo chifrudo, com um tridente espetando as pessoas lá. Isso é tudo invencionice, entendeu? É tudo invencionice. Então criou-se essa ideia do inferno. Mas no original é a morte e aqueles que estavam mortos estavam seguindo esse cavaleiro. E olha só, e foi-lhe dada autoridade. Já tem essa situação de vai dar mais autoridade ainda. Foi dada autoridade para matar uma quarta parte do mundo. Mas veja bem comigo, ele fala assim, foi-lhe dada autoridade. Vamos voltar um pouquinho nesse mesmo Apocalipse, capítulo 1, 17, e João agora, nesse momento, em 1, 17, ele está diante do Cristo glorificado. E quando ele está diante do Cristo glorificado, ele escreve o seguinte, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, o inferno. Então ele tem a chave da morte e do Hades. Pensa comigo, é Jesus que tem a chave da morte e do Hades, e é Jesus que está dando essa chave, esse poder, essa autoridade para esse cavalo amarelo. Mas olha que interessante, esse mesmo Jesus que dá essa autoridade para esse cavaleiro, ele fala para João, não temas. Ele falou para João, não temas, você ouviu muita coisa, não temas. Por que João não precisa temer? Porque João é um servo do Deus vivo. É um cristão, ele professa o nome de Jesus Cristo. Então Jesus fala para ele, não temas. Então para nós, eu posso entender, para nós que somos servos do Deus vivo, que amamos e seguimos a Jesus Cristo, essa palavra não temas soa gostoso no nosso ouvido também. Não temas, a coisa vai ficar esquisita, vai ficar assim. Está escrito ao final dos tempos. Mas para quem está com Cristo, a palavra é não temas, não temas. Olha só, então vamos lá para o texto, vamos voltar para o texto. Foi-lhe dada autoridade, lógico, pelo Cordeiro, sobre a quarta parte da terra para matar a espada. A autoridade que está sendo dada para esse cavaleiro é para matar a espada. Detalhe, essa espada aqui é a ronfaia, diferente da machaira. A machaira é aquela que está na mão do cavaleiro vermelho, que significa um cutelo, que era usado para o sacrifício. Mas a ronfaia ela era espada de combate, era uma espada longa usada para combater, para matar o inimigo. Então, para esse cavaleiro amarelo, o dono, o senhor das chaves do inferno e das sepulturas e do Hades, entrega para ele o poder para ele matar a quarta parte dos homens. E não tem mais, é matar pela espada. O texto continua, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Pensa comigo, não esqueça de detalhe. Espada, fome, mortandade e por meio das feras da terra. Ok? Essa quarta parte precisa temer o Senhor. Aqueles que já têm a Jesus Cristo como seu Salvador, ouve, não temas. Mas quem ainda não tem esse entendimento, tem que tomar cuidado. E para você entender esse texto, para a gente entender esse texto, nós precisamos ver o que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou para Moisés lá no Sinai. E está registrado em Levítico, capítulo 26. Quando eu li agora esse texto, de Levítico 26, é o Senhor Deus Todo-Poderoso falando para Moisés lá no Sinai, dando sinais, vamos dizer assim, orientações para que o povo sirva e sirva o Senhor de forma certa. Olha só, eu vou ler esse texto para você e você comigo vai destacar desse texto que está lá em Levítico 26, a ação do cavalo branco, a ação do cavalo vermelho, a ação do cavalo preto e a ação do cavalo amarelo, descrito pelo Senhor Deus, e falando isso para Moisés, ainda lá no Sinai. Aí nós vamos entender. Tá assim, Levítico 26, vou ler a partir do versículo 3. Deus falando, se andardes dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo. A terra dará sua colheita, a sua messe, a árvore do campo, seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima,
e a vidima até a sementeira, e comerás o vosso pão a fartar, e habitareis na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá que vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Ok? Então, começando esse texto, quem é obediente ao Senhor, quem reconhece, vive sem a ameaça da espada, os animais nocivos não vão ter ação aqui nesse momento, com fartura e segurança. Estou falando de Apocalipse. Então, quem serve ao Senhor vai ficar longe das ameaças da espada, dos animais nocivos, terá fartura e segurança. Mas, olha a partir do versículo 14 que o Senhor diz: mas, se não ouvirdes e não cumprirdes todos os meus estatutos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança. Opa, aqui é a ação do cavalo branco. Ele que veio para fazer tudo isso aqui. Tirar você do caminho do Senhor. Tirar você do entendimento correto da palavra de Deus. Aqui é a ação do cavalo branco. Ele que veio para provocar isso. Olha o que acontece no versículo 16. Então eu vos ferireis. Então eu vos farei isto. Porei sobre vós o terror. Então, se você der ouvido ao cavalo branco, sair dos meus caminhos, olha a ação aqui do terror, o cavalo vermelho. Sai dos meus caminhos, ouve o cavalo branco, então põe sobre você o terror. Aí vem a ação do cavalo vermelho, que vem para tirar a paz. E tem mais. Porei sobre vós isto. O terror, a tísica e a febre ardente, pestes, que fazem derreter o lustro dos vossos olhos e definhar a vida. Tira o teu prazer de viver. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Você vai plantar, mas quem vai comer vai ser os inimigos. Não é o cavalo preto? Não é ele que traz a fome? Você planta, mas você não colhe. Versículo 17. E voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. E os que vos aborrecem, assenhorar-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Acabou a paz. Você não tem mais paz. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 17. Quebrantarei a vossa soberba, quebrantarei a soberba da vossa força. Você se lembra quando eu falei do cavalo preto, que vem com a balança, mostrando se pender para o meu lado é o que eu quero? Essa é a minha soberba? Quebrantarei a soberba, quebrantarei a força, a vossa soberba. Está quebrando aqui a ação do cavalo preto. E farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Você só busca seus interesses, não se preocupa com o planeta, então a terra vai ser como bronze, como ferro, improdutiva, infrutífera, por causa da soberba humana. Não é consequência do cavalo preto? 20. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seus frutos. Fome. Está aqui. 21. E se andardes contrariamente para comigo, e não me ouvirdes, não queredes me ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Está aqui a peste. 22. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo. Lembra que nós lemos lá agora mesmo a ação do cavalo amarelo, que vem trazendo as feras do campo? Olha aqui em Levítico o Senhor falando, porque enviarei no meio de vós as feras dos campos, as quais vos desfilharão, vão matar seus filhos, e acabarão com o vosso gado, acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos. A poucos quem? Uma quarta parte? Quem sabe? Está dizendo aqui na Bíblia. E os vossos caminhos se tornarão desertos. 23. E se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contra vós outros. Aquele que tem a chave do inferno e da morte vai se colocar contra vós outros e vai dar autoridade para o cavalo amarelo fazer o que fez. Eu também serei contrário a vós. Eu mesmo ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu mesmo, assim é a palavra, aquele que tem a chave, ele mesmo dá poder para esses insubmissos, insubordinados, sofrerem as consequências. 25.
E trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. É o Senhor falando para Moisés lá no Sinai: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Essa espada é a ronfaia. É aquela que está agora sendo entregue na mão do cavalo amarelo. Não é a machaira do cavalo vermelho. Agora é da espada mesmo de guerra. É o Senhor que está falando para Moisés e que está agora acontecendo no livro de Apocalipse. Então, quando os ajuntares na vossa cidade, enviarei peste no meio de vós, para o meio de vós, e sereis entregues nas mãos dos inimigos. 26. Quando vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. 10 pessoas vão cozinhar o mesmo pão num forno só, ou seja, um pão para 10. E vos entregarão a peso, e vai se entregar a peso. Comereis, porém não vos fartareis. A ação dos 4 cavaleiros do Apocalipse é toda ela retratada no texto que nós acabamos de ler. No texto que está no livro de Levíticos, onde Moisés recebe diretamente de Deus essas orientações. O cavalo branco, que vai tomar o lugar de Jesus Cristo. O cavalo vermelho, da reação contrária ao Evangelho, a divisão que vai acontecer com o Evangelho. O cavalo preto mostrando a ganância humana, a soberba humana. O cavalo amarelo, que traz morte aos insubordinados e aos desobedientes. Esse texto foi dado a Moisés, diretamente a Moisés pelo próprio Senhor. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Seus desígnios são imutáveis, são eternos. O que ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer, ele fará. Então, se achegue a esse Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com toda a sua vontade, porque é com ele que você encontra pastos verdejantes e águas tranquilas. Longe dele, choro e ranger de dentes. Paro por aqui. Peço a Deus que continue nos abençoando e nos usando para estudar a sua palavra. Fiquem todos com Deus e até breve.